Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 94. Estamos com o agro em pauta novamente. Impossível não deixar de falar do agro. Tão pujante, mas ao mesmo tempo, como a gente fez na chamada, tão pujante, mas ao mesmo tempo tão sacrificado, né, por governos que não dão bola para ele e que massacram, por vezes, o nosso agricultor. Bom, estamos aqui sem mais delongas, estamos aqui com Almir Rebelo, o presidente do Clube Amigos da Terra, e engenheiro agrônomo também, né, Almir? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, Almir Rebelo, de Tupã-Siretã, que agora está lá em Santiago do Boqueirão, terra próxima da nossa aqui, terra de muitos amigos, muitos queridos aí, pessoas queridas que estão lá nessa cidade maravilhosa, na região central do nosso estado. E o outro convidado nosso também, parceiro, amigo de longa data, José Domingo Lemos Teixeira, engenheiro agrônomo também, de Tupã-Siretã, mas que está agora lá no nosso centro-oeste do país, no Mato Grosso, em que cidade, Zé? Barra do Garças, Jandir. Barra da Garça. Barra do Garças. Na beirada do Rio Araguaia, dizia ele para mim. Não conheço, mas sei que, imagino que deve ser de grande produção de soja, produção agrícola. Pessoal, um abraço, prazer em tê-los vocês aqui, obrigado pelo aceite. Vamos começar por quem aí? Agora é com vocês. Almir, José, à vontade. Fala, Zé. Mas existe uma hierarquia muito grande, primeiro pelo respeito e admiração que eu tenho pelo Almir, e quando eu vejo alguém de cabelo branco, mais ainda. Então eu não vejo motivo para que não seja o Almir aqui o nosso pontapé inicial de um bate-papo tão importante como esse. Então é contigo, Almir. Muito bem. Em primeiro lugar, prazer participar desse teu programa aí, Jandir. E principalmente numa data de hoje, né? Hoje nós estamos comemorando 525 anos de descobrimento desse nosso amado e querido Brasil. E para nós estamos envolvidos com o agro desde sempre. Nós e o Zé Domingos, você também, Jandir, conhece. A gente já começa dizendo que é muito forte a informação de que nós levamos 500 anos, né? Foi no ano 2000 que o Brasil atingiu 100 milhões de toneladas de grãos aí e deixou de ser importador de alimentos para passar a ser exportador. E aquilo aconteceu e foi decisivo. O movimento que os produtores fizeram, por exemplo, para securitizar as suas dívidas, que estavam inalcançáveis em termos de capacidade de pagamento do produtor, em função de planos de governo, pacotes absurdos de governos, juros escorchantes, que o produtor ele comprava um trator, pagava 2, 3 e não conseguia terminar de pagar nunca essa conta. E o produtor pediu mais 20 ou 25 anos de prazo para pagar. E, então, 500 anos para atingir 100 milhões de toneladas de grãos. Com a securitização e com o plantio direto e com a biotecnologia, em 2015 o Brasil já atingiu 200 milhões de toneladas de grãos produzidos. Em 2022, 7 anos depois, atingiu 300 milhões de toneladas de grãos. E agora, em 2023, 2024, aí, 7 anos depois, o Brasil já está com 322,6 milhões de toneladas de grãos e enfrentando o que tem de pior no mundo em termos de consideração com o produtor rural. Nesse país nosso, que não merece estar sendo tratado do jeito que está em termos políticos. Então é uma data assim para a gente fazer uma reflexão aqui, com certeza, sem correr o risco de se desmotivar, porque eu acho que o produtor rural ele é um guerreiro, agora a gente espera que na audiência pública de hoje em Brasília se comecem digamos, a respeitar o produtor rural brasileiro e acreditar no nosso potencial. No momento que o Brasil se prepara para uma COP30, e que a grande debate é a segurança alimentar da humanidade, caberá isso ao Brasil. Então a gente tem muitos motivos, Jandir, para ficar assim otimistas, apesar de tudo, e eu sou um otimista nesse sentido. Eu não consigo deixar de acreditar no meu país.
com esse potencial que tem. O Zé que conhece toda a nossa região aqui, e agora ele está lá no Mato Grosso, né? O Mato Grosso é quase que um país produzindo alimentos. Então, quando a gente sai, quando agora dia 20 de fevereiro eu estive em Palmas, fui num evento que teve lá, o Grito do Agro de Palmas, foi porque o produtor rural dessa região, ele não aguenta mais o massacre da legislação ambiental. E a gente foi lá e eu visitei um amigo, Jandir, natural de Joia, o seu Pedro Libardi. O seu Pedro Libardi está produzindo lá em Palmas. E tu acredita que aquele dia ele estava colhendo a soja dele e eu acompanhei na máquina junto com ele. A lavoura dele variava entre 90 e 105 sacos por hectare. E ele já, assim que ele estava colhendo, e já vinha uma plantadeira de teste plantando milho, e hoje, 62 dias depois, 63 dias, ele me manda uma foto do milho embonecado, padrão para, assim, sem irrigação, está chovendo normal na lavoura dele lá, lavouraça de milho, quer dizer, o cara faz uma safra de soja boa, agora está pintando muito bem uma safra de milho. Então é nesse país e nesse produtor rural que não desiste nunca, que a gente tem que acreditar. Então falar sobre a agricultura nesse nosso país, assim, com essa turma que a gente conhece, tem no nosso estado, que foi um celeiro de produtores e semeou pelo nosso Brasil todo, a gente se sente assim muito, de certa forma, realizado e acreditando cada vez mais no país, apesar de que o produtor rural brasileiro, ele precisa ser respeitado pelo mundo e principalmente pelo próprio Brasil. Mas eu continuo acreditando e rezo para que isso aconteça, porque nós somos abençoados. Eu acho que Deus não vai nos abandonar. E o produtor rural está passando por uma situação muito difícil aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo para ele que não desista, continue acreditando, tenha fé, porque nós produtores gaúchos somos missionários. E Deus não vai abrir mão de que cumpramos essa missão e com certeza Deus vai nos ajudar. Então, apesar de situações bem difíceis, que nos preocupa muito, mas eu quero dizer ao nosso produtor gaúcho e brasileiro, não vamos desistir, não vamos baixar a cabeça, vamos continuar acreditando. Sabe, antes de passar a bola para o Zé, para se apresentar, tu falaste muito bem desses 25 anos de luta, ou dessa história magnífica de produção, de aumento de produção, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, né, que teve em relação à biodiversidade, à transgenia, e a securitização que aconteceu lá em 2000, agora está acontecendo de novo. E esse grupo que está em Brasília, liderado pelo SOS Agro RS, que já esteve aqui, inclusive, no canal, junto com a Grazi Camargo. Entrei em contato com ela agora há pouco para ver se ela conseguia entrar junto conosco aqui numa conversa rápida, dar um feedback de como que está a tratativa lá em Brasília, mas eu acho que infelizmente não vamos conseguir tê-la junto conosco, porque realmente é uma batalha que está sendo árdua, a gente tem acompanhado diariamente, eu estou nos grupos do SOS Agro RS, tenho acompanhado o quanto está sendo dificultoso o governo federal se sensibilizar com tudo isso que está acontecendo no nosso estado. Tanto aqui no estado, né, e a região central, ali o Vale do Taquari, que foi dizimado e arrasado, e vocês como engenheiros, vocês sabem muito bem o quanto tempo que vai levar para ser recuperado esse solo, essas culturas. Teve também aqui conosco o Sartori da Brasoja, colocando essa dificuldade toda que está acontecendo. Então, realmente, foi tocado isso, Almir, e a gente acompanha muito essa luta de todos, que não é uma luta só do gaúcho, é uma luta do brasileiro. A gente não pode dizer que o gaúcho, parece que lá no governo federal eles acham que o Rio Grande do Sul é a par. Não, o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. O Brasil é uma federação, o Rio Grande do Sul faz parte dessa federação. Então, o Rio Grande do Sul está chorando, certamente o Brasil está chorando também. Zé Domingos, é contigo a bola, meu irmão. Boa noite a todos, boa noite ao Almir, ao Jandir, obrigado e parabéns por iniciativas como essa no exercício daquilo que é a comunicação, daquilo que é a liberdade
e pela coragem, né? Hoje a gente fala muito que o Brasil precisa realmente de pessoas de coragem. Me expresso aqui com muito afeto pelos dois amigos e digo que aqueles que nos ouvem, ouça o José Domingos como se ouve um ser humano, ou seja, com dois ouvidos, lembrando que eu sou falível. Aceitem algumas coisas, outras você bota fora e outras você pode até guardar e usar para frente. Foi dessa forma que eu consegui, ouvindo Almir e tantos outros, chegar até aqui e dizer que aprendi e continuo aprendendo. O Almir nos deu aqui uma nuance de tanto assunto que a gente tem para falar do agro. Me expresso aqui do Mato Grosso, estive há 2 dias atrás visitando os amigos no Rio Grande do Sul e a família especialmente, e esse país realmente é muito rico, é uma riqueza bárbara. Me atrevo até a perguntar aqui, se você sair hoje do Rio Grande do Sul e ir até Belém do Pará ou até o estado de Roraima, em Boa Vista, certamente você vai encontrar no mínimo 8 a 10 colheitas de culturas diferentes. Eu posso dizer que eu saí daqui do Mato Grosso na quinta-feira, eu vi colheita do amendoim no Goiás, eu vi colheita de soja ainda no Rio Grande do Sul, eu vi colheita de eucalipto, né? Eu vi algumas lavouras já semeadas com milho, eu vi a colheita da cana em São Paulo já acontecendo, o início da colheita da cana, né? Vi uns cafezais muito bem formados, e dessa forma é um agro dinâmico que, nesse momento, agora tem alguém plantando e alguém colhendo alguma coisa, e nós estamos aqui falando do agro. Então, entendo que nós temos uma responsabilidade, ao mesmo tempo um privilégio ter vivido nessa época. Quando o Almir fala de números do agro do Brasil, eu entendo também que a nossa contribuição ela já é de longa data, e ainda bem que é, porque senão nós teríamos um planeta faminto com maior voracidade. Exemplo, 80% da soja do mundo é produzida nas Américas. Olha a importância das Américas no processo. Nós temos 402, 403 milhões de toneladas no último ciclo, e nós temos 320 milhões nas Américas, sendo o Brasil esse ano com 172 milhões de toneladas, sem muita pretensão, mas acredito que esse será o número. A grande pergunta é, num país de 525 anos, hoje completando, de ciclos que a gente começou com pau-brasil, com cana-de-açúcar, com café, com boi e com a soja. 4 grandes ciclos, além do ouro, que permanece uma busca interminável. Qual será a nova fonte do Brasil? Eu me atrevo a dizer que, verticalmente, eu atravessei esse país, porque morei um pouco em Belém do Pará, em Paragominas, no estado do Pará, e estive também em Roraima. Eu me atrevo a dizer que esse país será o país da energia. O Brasil será o país da energia. Nós vamos produzir muita energia. Hoje você tem pedágios, e eu fui ao Rio Grande do Sul e voltei passando por 12 pedágios, onde todos eram com energia de painel solar. Então, nós já temos no Brasil uma Itaipu, ou maior até, só de painel solar. Então, me atrevo a dizer que eu quero estar presente junto com vocês no próximo grande ciclo do Brasil, que vai ser a produção de energia. Pois bem. Aí, agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Aí fiquem à vontade. Nós estamos enfrentando uma seca no Rio Grande do Sul. Eu, ouvindo o Zé Domingos comentar sobre a pujança e a fartura, e também o Almir relatando do nosso conterrâneo lá no Mato Grosso. Mato Grosso, Almir? Mato Grosso? Tá, que tu esteve? Tocantins. Perdão. Tocantins. Óbvio que a seca ela tem ciclos, e às vezes o que não está atingindo para nós aqui a seca atinge o Centro-Oeste, mas a gente vem seguidamente com uma seca batendo na nossa porta aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu pergunto para os dois engenheiros agrônomos,
que não são, óbvio, que não são entendedores do clima, mas, né, têm muito mais acesso a essa informação. De repente já tenho algo estudado lá para frente. Está tendo alguma mudança climática para o sul do país, o que pode acarretar uma mudança de culturas, de plantas aqui para o sul? Olha, eu tenho acompanhado esse assunto já há muito tempo, né? Porque eu que sou natural aqui de Santiago, e a gente nasceu no meio da roça, né? E as secas, as estiagens sempre foram presentes. Elas, assim, de uma forma, às vezes mais espaçadas ou menos espaçadas, mas elas sempre estiveram presentes aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, agora, quando nós temos a discussão bastante profunda, vamos dizer, com relação a mudanças climáticas e tal, então eu já trabalho com duas hipóteses. Eu ouço os nossos especialistas que estudam as mudanças climáticas que ocorreram durante séculos, né? E esse pessoal me convence, né, de que nós estamos numa natureza que ela é isso mesmo. E a gente fala aqui com o pessoal de mais idade, e é comum dizer, não, mas essa enchente a gente já teve coisa maior. Seca também já teve coisa maior. Então, quando eu prefiro ouvir os especialistas no assunto, e aí a gente também pensar, projetar alguma coisa. Então, quando hoje nós estamos discutindo a questão das estiagens, das mudanças climáticas, e os nossos especialistas dizem que isso faz parte dos ciclos da natureza mesmo, e que o nosso Rio Grande do Sul está aqui numa posição geográfica que faz parte dessas trajetórias, né, das questões de chuvas, das frentes frias ou não, né? Então, é claro que assusta quando a gente está vendo que está havendo uma certa frequência na ocorrência das estiagens. E aí mas quem nos questiona muito sobre isso são os ambientalistas. Então a gente pega, eu ouço os nossos especialistas com relação a isso, e ouço os especialistas. E aí qual é a causa? O que os especialistas dizem? Qual é a causa hoje de mudanças climáticas e da ocorrência de estiagem principalmente aqui nessa nossa região? Eles estão culpando a queima do combustível fóssil. E nessa queima do combustível fóssil, o CO2 é o grande responsável, o CO2 oriundo dessa queima de combustível. E aí, quando o Zé fala em energia, isso é muito interessante a gente pensar nesse aspecto também. Mas o assunto está posto. E aí tu coloca para nós assim, afinal, vocês acreditam ou não, existe ou não existe, e qual seria a alternativa para isso? Então, o que eu vejo? O ambientalismo está acusando o produtor rural que ele é um queimador de combustível fóssil. Por isso, ele está dizendo que a nossa atividade agropecuária, ela contribui com uma certa quantidade da emissão de gases de efeito estufa, que seria o CO2, e eles estão mentindo. Eu estou investigando, pesquisando os números, eles estão mentindo porque eles mentiram sempre. Por exemplo, soja já foi a semente da morte, né? E nós sabíamos que era mentira, a gente não acreditou, porque nós acreditávamos que essa mesma semente, que não era da morte, era uma semente da vida, ia transformar o nosso país no maior produtor de soja do mundo que está aí. E isso não foi por acaso, e não foi assim, ninguém está assustado por causa disso. Isso é uma vocação que o nosso país tem para isso. E tem outras vocações, muitas outras vocações. Então eu já ouvi estudos do pessoal que se alia a essa questão da mudança climática e da mudança de hábitos, de culturas, provavelmente de mudança de culturas conforme a região brasileira, e isso não se confirma, principalmente pelas características que eles dizem. Por exemplo, no Rio Grande do Sul hoje, eles já estão dizendo que nós teríamos que estar plantando café, cana-de-açúcar e tal, e a gente vê o pessoal que irriga. O Rio Grande do Sul hoje, que tem água suficiente para irrigar, está produzindo uma safra normal. Então o nosso problema aqui não é a mudança climática, é a disponibilidade de água. Mas e essa temperatura que ninguém suporta? Sim, só que as culturas que são irrigadas sofrem um pouco com essa temperatura, sim, mas ela continua produzindo, e o Brasil, que eles dizem que a gente deveria mudar as culturas para as regiões,
a gente teria que estar plantando outras culturas aqui no Rio Grande do Sul. Esse Brasil está cada vez aumentando mais a sua produção, a sua produtividade. Então, quando acusam que as mudanças climáticas elas vão complicar muito o potencial produtivo das culturas, não se confirma. O Brasil, com as mudanças climáticas que não, ele está cada vez superando as suas marcas de produção, o seu volume de produção de alimentos, e vai continuar produzindo cada vez mais, com certeza, se o produtor rural não for massacrado pela legislação ambiental e massacrado pela política comunista, socialista que está aí, visivelmente, como sempre foi, contra o produtor rural. Então, essa questão climática é importante, a questão do CO2, eu estou estudando isso com uma certa profundidade até. Então, quando o Zé Domingos diz que sai do Mato Grosso, e ele está ali já mais perto do que nós, ele está lá perto de Roraima, que agora Roraima vai começar a plantar soja. O Brasil é um continente, já está na hora do hemisfério norte brasileiro plantar soja de novo. Então vejo o potencial que nós temos, e eles já vão, nós estamos terminando de colher, estão plantando. Aí o Zé está dizendo assim que está começando a colher, o pessoal está começando, ele viu colher de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar hoje, o pessoal da cana-de-açúcar de São Paulo não sabe, ainda que a cana-de-açúcar é uma das rainhas de culturas sequestradoras de carbono. É uma máquina, ela é uma planta C4 no processo fotossintético. Travou. Acho que nós tivemos um problema no sinal do Almir. O Almir. Segue aí, Zé. Se me permite, eu vou dar uma sequência aqui, aliado à sua pergunta. E aqui eu acho que eu vou me atrever a ter, Jandir. Fica muito fácil para ti só perguntar, mas eu vou te perguntar também. O que tu entende por deserto? Por quê? O que tu entende por deserto? É uma área completamente degradada, né? Que não se cultiva nada. Pouca vida. Pouca vida. Pouca vida. Então, se a gente olhar o mapa mundi, e aí eu vou basear o que penso e o que estudei e aprendi também com outros, nos quatro cantos do mundo a gente tem alguma coisa em comum, que é nos quatro cantos do mundo nós temos desertos. Nós temos a parte gélida da Rússia, que não há população, e por isso um deserto através do gelo. Nós temos a Sibéria, nós temos a Austrália, onde praticamente temos a população só na parte leste, e depois na parte oeste do continente é um deserto também. E nós temos a Cordilheira dos Andes, que é bastante frio, e a densidade habitacional baixíssima, que é um deserto, e depois nós vamos para o Alasca, na parte norte do continente. Então, esses 4 pontos são muito parecidos, sem condições de vida em grande expansão. E depois nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio no hemisfério sul e o Trópico de Câncer no hemisfério norte. As grandes concentrações de produção está entre os trópicos. E nos polos, o que está acima do Trópico de Câncer e o que está abaixo do Trópico de Capricórnio representa 14% da produção mundial. Então veja bem que existe, sim, uma preocupação com relação a chuvas nos polos, mas isso não é de hoje. Então os extremos dá essa diferença. O Almir voltou aí, a gente segue com o raciocínio aqui. Então existe essa diferença com relação aos polos e também com relação aos trópicos. Quando a gente olha a população mundial, a gente vai olhar a linha do Equador, sendo abaixo da linha do Equador 9% da população mundial e 91% da população mundial acima da linha do Equador. Então essa densidade populacional, especialmente na Ásia, nos leva a pensar, pô, mas esse povo lá não come. Esse país continente que lá de OSPB ainda, eu não sei se tu fizeste o OSPB, Jandir. Fiz. Peguei. OSPB e Moral e Cívica, né? Então a gente tinha que decorar lá, principalmente a área do Brasil, né?
851.531.246 quilômetros quadrados. Isso era uma regra para nós que tinha que aprender praticamente o tamanho desse continente. E isso faz com que nós tenhamos, no sistema tropical e subtropical, realmente uma condição interessante sobre chuvas. Eu vou me basear aqui numa pessoa que respeito bastante, assim como outros, mas o meteorologista Molion, onde ele fala que quem determina as chuvas são os oceanos. E isso também a gente aprendeu em geografia, né? Então, quando a gente olha os oceanos e vê essa decisão que vem dos oceanos, cabe a nós nos adaptar. Nós tínhamos um semiárido brasileiro na década perdida, em 1980, que é conhecida como a década perdida por vários fatores, onde o Nordeste não contribuía praticamente com nada de produção agrícola. E hoje nós temos um Rio São Francisco que nos ajuda aí muito produzindo. E entra no que o Almir comentava antes que ele do ar saísse aqui dessa pauta, que era a questão da água. Se o Rio Grande do Sul irriga com água, o Nordeste também produz com água do Rio São Francisco. E produtos de excelente qualidade. Então, essa grande milagre da fotossíntese, que não é técnica difícil para ninguém, entender a fotossíntese, e entra aí um pouco do que Almir fala, de CO2, de luz, de água e matéria seca final, diz que o Rio Grande do Sul, a parte sul do Brasil, inclusive o Mato Grosso do Sul, isso teve dificuldade, e essa dificuldade ela é sazonal, sempre existiu. Sempre existiu. O que aconteceu é uma falta de regularização dessas chuvas de acordo com a época mais necessária. O que nós vamos fazer para mudar isso? Ciência, tecnologia e tentar botar aqueles que não aceitam o sistema fora do ar. Almir, quer continuar com o teu raciocínio, Almir? Olha, esse assunto, como o Zé falou, no Molion, no professor Ricardo Felício e tal, são pessoas que estudam muito isso, e também tem gente de fora do Brasil que também estudam. Já aparecem números de quem estuda as questões climáticas no Reino Unido, e dizem que tem 300 estações lá fazendo observações, e na verdade não é 300, é só 100, né? Ou o 100 está parado, é só 200, e eles dizem que é 300, então eles mentem. E aí confunde o mundo, e eles vão para a mídia, e a mídia passa para a sociedade, ao ponto que agora há poucos dias teve uma pesquisa onde uma pesquisa de opinião pública, e perguntaram para as donas de casa, da onde é que vem o leite? E aí elas disseram que o leite vinha lá da gôndola do supermercado. Mas aí aprofundaram a pergunta e tal, será que é? Aí acharam umas que não, antes do supermercado tem a indústria. E meia dúzia, em 100 pesquisadas, disseram que vinha da vaca. Então é impressionante como a gente precisa comunicar melhor esse nosso agro, essa nossa produção para essa sociedade, principalmente, Jandir, porque o que o ambientalismo diz quando a gente fala em quais são os maiores problemas ambientais da humanidade? E aí a própria FAO já disse que o maior problema ambiental da humanidade é a fome, que a cada 6 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. E o segundo são águas poluídas, principalmente águas fecais, né? Que a cada 15 segundos morre uma pessoa por doenças causadas pela essa água poluída. Então, e hoje nós temos aí uma Agenda 2030, que tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que o primeiro é acabar com a pobreza, o segundo é acabar com a fome, por aí vai. E acabar com fome e com água poluída hoje, quem faz isso é o produtor rural. Claro que nós temos nossos aquíferos, mas a água que está aí correndo nos rios, ela está vindo do meio rural, ela está vindo em condições de serem usadas, né? E o ambiente urbano é que está fazendo com que a água saia poluída, e isso ninguém diz nada. Por quê? Porque o produtor rural virou saco de pancada, nos diz respeito,
E aí, quando o Zé Domingos fala em população e tal, hoje, por exemplo, o país que tem mais gente por metro quadrado hoje o país que tem isso é na China. E o país que tem um estado que tem mais alimento produzido, por enquanto, acho que amanhã depois já pode mudar, que tem mais alimento produzido por metro quadrado, é o Paraná. Então nós temos aqui no Brasil, e o Mato Grosso acho que caminha de uma forma acelerada para também entrar nesse time de ter maior quantidade de alimento produzido por metro quadrado, para esse mundo que no futuro vai ter vários países com muita gente por metro quadrado e precisando de que alguém produza em algum lugar para esse alimento chegar até eles. E esse país é o Brasil. Então, quando a gente fica ouvindo um país em que a mídia ela fala em ambientalismo, dá uma importância para posições dos ambientalistas que desde sempre, plantio direto, transgenia, eu ouvia muito nas nossas discussões com o Greenpeace e outras ONGs, porque a soja ela poderá ser a semente da morte. Quem comer soja transgênica, as moças, quando elas ficarem grávidas, a mulher quando ficar grávida, as crianças poderão nascer sem cérebro, sem isto, sem aquilo, poderão. Então eles sempre colocam essa dúvida, o poderá acontecer. Da forma mais irresponsável que pode ter no mundo, essa gente faz isso. E a mídia, toda vez que precisa dar alguma opinião sobre questão ambiental, envolvendo o meio rural, eles estão perguntando para uma ONG. Eles não perguntam para o produtor rural. E essas ONGs, elas estão botando dinheiro público nessa mídia para a mídia mentir e essa mentira se transformar em sanções contra a nossa atividade agropecuária. Então, quando a gente tem aí os nossos especialistas falando dessa realidade climática, e nós temos o nosso país, nós temos aí em média 1.500 a 2.000 milímetros de chuva por ano. E aí por que a gente não utiliza essa água? Porque é um inferno da burocracia do ambientalismo para que a gente possa utilizar essa água. Aí não é de valde que o senhor Aldo Rebelo diz, quando nós estudamos o Código Florestal, ele investigou e descobriu que tinha mais de 16 mil normas ambientais no pescoço do produtor rural. E é por isso que hoje é muito fácil chamar o produtor rural de criminoso ambiental. E aí nós precisamos, aqui em Santiago, por exemplo, agora eu estou participando de reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e agora, há poucos dias, apareceu aqui uma reunião, que era para a gente discutir, a Marina Silva mandando um projeto, um programa para a gente discutir os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, dizer como é que o Brasil tem que fazer mitigação de gases de efeito estufa, tudo prontinho, empacotado para vir goela abaixo, e em nenhum momento eles reconhecem que se o problema é o CO2, porque nós estamos estudando o que eles falam. Eu estou estudando em cima do que o IPCC está falando. O IPCC é que orienta a ONU, e a ONU é que tem a Agenda 2030, e a ONU é que manda no Ministério do Meio Ambiente brasileiro, e o Ministério do Meio Ambiente brasileiro manda em quase todos os ministérios, porque se tiver que faltar dinheiro no Brasil, que falta em todos os outros ministérios, menos no do meio ambiente. E agora estou organizando a COP30, da forma mais ridícula e desrespeitosa contra o Brasil, porque o Trump está dizendo não para a máfia ambiental comunista, e eles já estão se avançando aqui no Brasil, nos recursos da Itaipu e da Petrobras, já com mais de 1 bilhão na organização dessa COP, que eu quero afirmar aqui para os teus ouvintes, os teus telespectadores, que essa COP30, se nós não mostrar a importância do produtor rural e dizer que o produtor rural é que tem a solução, já que eles dizem que o problema climático é causado pelo CO2, e eles dizem que a gente tem que diminuir a emissão, e a gente concorda, tá bom, vamos diminuir a emissão, mas a solução é a remoção do CO2 da atmosfera, e aí ninguém faz no mundo isso melhor do que o processo fotossintético de todas as culturas da nossa atividade agropecuária do Brasil. E por isso que eu quero dizer assim para vocês, se o Brasil já quase quebrou com Copa do Mundo, com
Olimpíadas, aonde fazia de tudo para em Copa do Mundo mostrar Pantanal, né? Mostrar a Amazônia, tudo bem, pode mostrar, nas Olimpíadas também, mas ninguém mostra. Numa Copa do Mundo, ninguém mostrou um jogador tomando um leite produzido aqui no Brasil, comendo uma carne das melhores carnes do mundo produzida aqui no Brasil, porque nós precisamos mostrar isso que a gente produz da melhor qualidade possível. E eu não tenho dúvida que se a Copa do Mundo e as Olimpíadas deixou esse monte de prejuízo utilizado do recurso público e de forma irresponsável para botar fora, fazer o que fizeram, vai ser muito pior do que Copa do Mundo e a Olimpíada, vai ser o estrago que eles vão querer fazer na nossa atividade agropecuária, culpando a nossa atividade agropecuária por uma culpa que ela não existe, aliás, ela é a solução. Então nós precisamos aprofundar esse debate e mostrar que se existe aquecimento e se o causador é o CO2, a solução é o processo fotossintético da atividade agropecuária que o produtor rural brasileiro faz e paga para fazer isso, e mesmo assim ele é taxado de criminoso ambiental. Então vejam vocês o tamanho do desafio que nós temos que enfrentar, continuar enfrentando, Jandir, porque a gente já vem brigando com essa máfia verde comunista internacional há muito tempo. Há muitos anos eles eram contra o plantio direto, porque o plantio direto utilizava produto de multinacionais, eles eram contra a soja transgênica porque era semente da morte, eles eram contra que o Código Florestal, eles fizeram de tudo para não deixar, queriam acabar com o produtor rural, e por isso a gente conseguiu uma grande vitória quando nas regras transitórias nós aprovamos que se consolidasse as áreas, né, que já estavam em produção. Agora, para a gente aumentar a nossa área, que nós temos produzindo alimentos hoje em apenas 8% da nossa área. Isso é um deboche, isso é um desastre, uma vez que o MST já recebeu do governo 90 milhões de hectares, e está aí, e a gente precisa saber, a gente sabe que o MST recebe terra e não tem apoio para produzir. Então vejam vocês os desafios que nós temos para defender o produtor rural, que hoje é a principal atividade econômica do país, é a nossa atividade agropecuária e é a atividade mais ecológica do mundo. Então vejam, por isso que a gente não desiste, por isso que a gente não vai baixar o topete não, porque ninguém faz isso que nem nós brasileiros. E aí nós temos que aprender a nos defender como classe e comunicar melhor. Então, utilizar um espaço como esse teu e de toda a mídia, que na época da nossa guerra dos transgênicos, a gente queria dizer que os ambientalistas estavam mentindo, mas eles diziam, tá bom, tu pode dizer que eles estão mentindo, mas eles têm que, na mesma hora, nós temos que entrevistar você, entrevistar um que vai confirmar a mentira. E agora, nem isso eles estão fazendo. Eles estão só pegando os ambientalistas, estão mentindo e não estão nos chamando para a gente desmentir essa farsa desastrosa contra a nossa atividade agropecuária. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa guerra entre Estados Unidos, China, essa nova Guerra Fria, de ameaça de tributar aqui, produto tal, produto Y, ele pode de alguma forma beneficiar o país, o nosso Brasil, o nosso agricultor, o nosso pecuarista, o agro do Brasil, ou não? Ou pode prejudicar? Eu vejo que até há poucos dias atrás eu participei de uma live com o Antônio da Luz, o Marcelo Prado e o José Luiz Tejon, e essa pergunta foi feita a nós, e eu vou usar aqui novamente uma ilustração que fica mais fácil da gente entender o processo. Perfeito. A palavra que mais assusta em matéria de fenômeno climático é tsunami. O tsunami. Aí você tem uma ideia do impacto e o tamanho da onda. Eu vejo que o repuxo do tsunami é que realmente faz o estrago. Então o tsunami foi o tarifaço do Trump na guerra comercial. Mas o repuxo agora, a hora que esses caras se acertarem, como é que nós fica? Porque vai chegar um momento que eles vão se acertar. E como é que nós fica se nós tomar posição? Eu vejo que nós estamos aí com a balança comercial exportando para 192 países, nós, seres humanos, 8 bilhões,08, parece,
esses números grandes assim, que nós precisamos duas proteínas, a animal e a vegetal. Perfeito. Nós temos as duas. Nós temos as duas com o maior rebanho comercial do mundo e uma área agricultável, como o Almir falou, de praticamente 9% do território nacional. Nós somos produtores rurais? Somos. Mas nós três aqui também somos consumidores. Então nós precisamos do outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda, produtor rural, consumidor, eles realmente têm que ter um ponto de equilíbrio. Não houve um ponto de equilíbrio agora com relação a comércio. E o que o Trump está fazendo de mais importante defendendo o espaço norte-americano, na minha opinião? E como que ele mede isso sabendo da pujança da China? Estive lá em 2016 com um grupo de brasileiros e crescendo enormemente. Bom, eu vou ver quem é que tem dinheiro no mundo e vamos ver quem é que aceita negociar com a América do Norte. E foi isso que o Trump fez. E a China vai negociar com eles. E nós não podemos nos meter nisso, na minha opinião. Nós temos que seguir angariando mais gente. Por outro lado, nós precisamos de tecnologia e muito. E aí nós não podemos nos afastar nunca dos Estados Unidos. Das duas proteínas, a vegetal e a animal, a vegetal é mais doente, precisa mais cuidado. E aí os Estados Unidos têm uma participação importantíssima em defensivos. Mas, por outro lado, ele também começa a apertar os Estados Unidos e alguns outros países. A Rússia e o Canadá são os grandes produtores de potássio, um elemento químico fundamental para as plantas, o segundo mais importante na cadeia de necessidade. O que os Estados Unidos fez? O Trump falou para o Canadá, olha, vocês fiquem aí quietos, eu tenho outras ideias com vocês, e as tarifas com vocês são muito altas. Nós temos 2,3% da população do mundo. E a OCDE largou um estudo recentemente, e isso é informação do Marcelo Prado, não é gerada por mim, que em 2035, 68% do dinheiro do mundo estará com países em desenvolvimento. Não serão os países ricos da União Europeia, tampouco os Estados Unidos. 68% do dinheiro do mundo estará com países em desenvolvimento. No entanto, no âmbito global, Índia e China terão 39,98% do dinheiro do mundo. Como é que nós vamos deixar de olhar para esses mercados? Nós não podemos deixar. Então, eu vejo que nós temos que nos qualificar internamente, e estamos fazendo isso. O Almir fala de soja de 105, de 90, com irrigação. Nós temos, sem irrigação, ao natural, uma semeadora de milho de atrás. Eu trabalhei 17 anos na Fazenda Tarumã, aprendi muito com o dono da Fazenda Tarumã, mas muito mesmo, muito do que sou devo ao que aprendi com o Marcelo Domingos Correia Terra. E eu lembro que a nível de pastagem, nós com genética boa, a nível de pastagem, nós ganhava, olha, 1,310 kg por dia, era extraordinário. Eis que aqui na Barra do Garça, no grupo que hoje estou, essa capacidade científica de nós fazer uma heterozigose entre o Nelore índico e o Angus europeu, nós conseguimos aqui, em confinamento, 2,670 kg por dia. Nossa. Isso é mais de 100 gramas por hora. Então, a agropecuária brasileira está decolando. A proteína vermelha nós temos para vender. Mas, no entanto, nós temos a arroba de carne mais barata do planeta. $49 hoje, $51 a semana passada. Enquanto que os Estados Unidos vendem uma arroba de carne a $73, a Austrália a 110 e o nosso vizinho Argentina aqui a $58. Pelo então, custo, isso, Zé? Não, é o que vale no mercado internacional. É o que vale no mercado internacional hoje, de acordo com a moeda interna. Então a pergunta é, se uma mão lava a outra, quando chega a minha vez, por que termina a água? Pô, nós temos que ter espaço nesse negócio. Claro. Perfeito, perfeito. Almir?
E eu vejo, Zé, eu vejo essa posição geográfica do Brasil e até também política. E aí, é claro que eu continuo acreditando que o que está aí não vai continuar. Eu acho que o mundo já está eu acho que o Trump ele está sabendo da importância do Brasil sobre o aspecto da manutenção da democracia no mundo. E o Trump também sabe da posição geográfica do Brasil e do interesse da China no Brasil. E os Estados Unidos têm um interesse na América e ele não quer. Ele quer que a América fique mais sob a influência dos americanos do que propriamente do resto do mundo. Mas é um desafio que é importante que a nossa classe política ela tenha um desenvolvimento político, né, suficiente para entender essa realidade que o mundo está acenando e qual é a potencialidade brasileira. E esses números que tu mostra, com certeza o mundo precisa disso. A COP tem falado na grande preocupação de quem será o país que vai garantir essa segurança alimentar, e o Brasil hoje já é o país que mais exporta alimentos para o mundo. E nós produzindo aí 8, 9% da área, e a gente está fazendo isso em cima das tecnologias que estão vindo. E nós temos esse nosso clima, esse nosso solo, essa condição geográfica que o mundo não tem e precisa muito disso. Então eu acredito na ciência, né? E na capacidade. Nós precisamos que o nosso nível político de defesa do interesse econômico do país, ele tenha essa visão mundial, mas é preciso que os Estados Unidos agora estão fazendo, porque eles já erraram uma vez quando eles possibilitaram ali quando eles praticamente deixaram que a indústria fosse tudo para a China. Houve um processo de desindustrialização nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então agora o mundo vai correr para um nacionalismo, mas vai ser importante que haja esse nacionalismo dando essa importância para os nossos setores e as nossas potencialidades em termos de produção daquilo que interessa para o mundo, e essa nossa convivência pacífica com o resto do mundo. É o que tu levantou aí, que eu acho. Eu também acredito no equilíbrio, e eu acho que o Brasil ele vai ser o grande país, né, que vai ser cobiçado, essa amizade brasileira por todos, por causa da produção de alimentos. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa esperança e acredito sempre no nosso país, só que nós precisamos evoluir muito na nossa capacidade política de gestão, de gerenciamento do país, que do jeito que está aí, realmente nós não merecemos isso. Almir, deixa eu te perguntar uma coisa agora, estamos nos encaminhando para os últimos 10 minutos da nossa prosa, e eu gostaria de não deixar passar essa pergunta para ti. Tu está em Santiago do Boqueirão, está sendo construída pela família Gorski, se eu não me engano, uma usina de etanol, correto? De trigo. Sim. Tu tem mais informação sobre em que pé tá? Porque a última vez que eu fiz uma conversa com o Sartori, estava ainda em estudo, estava para começar a construção. Como é que está agora isso? Olha, esse é um projeto que começou pequeno, porque o proprietário aqui, que é o Bonotto, ele Bonotto, perdão, falei Gorski. É o Bonotto. O Bonotto, ele é o maior produtor de trigo do Rio Grande do Sul. Então, essa transformação, essa produção do etanol que ele quer fazer é em cima do trigo de segunda categoria, vamos dizer. E isso no Rio Grande do Sul tem essa matéria-prima. Então, ele é um projeto que começou pequeno, depois, em função da demanda, porque ele queria fazer um tipo de produto e depois ele descobriu que havia uma demanda para muito mais produtos além desse que ele ia fazer. Então ele aumentou a capacidade desse projeto dele, que está então em andamento a construção aqui da usina. Uhum. E é claro que há uma preocupação diante dessas últimas estiagens que teve. Ele é um grande produtor de soja também. Então, agora eu sei que todo o Rio Grande do Sul está nessa expectativa de que venha uma solução
para que o produtor ele respire e continue tendo condições de investir nos projetos que estão aí. E há uma expectativa muito positiva sobre esse projeto dele que está aqui, essa ampliação, né? E claro que o pessoal fica se perguntando, tá, mas e agora? As safras têm sido ruins, a safra de trigo a gente sempre sabe que tem, quando o ano corre bem, sai um trigo de qualidade para moinho, isso é uma coisa, e também tem o trigo de segunda categoria, que é outra coisa, que a gente sabe que tem aqui. Então, ela está nessa fase da instalação, da construção aí dessa indústria. Perfeito. E eu tenho conversado às vezes com eles, até tivemos olhando uma lavoura de trigo do ano passado dele aí, era uma lavoura muito boa de trigo, e eu quero me aprofundar mais, porque é um projeto que está atraindo as atenções da região, né? Claro. Aqui em função do que vem acontecendo nos últimos anos, e também na busca de alternativas, que o pessoal quer buscar outras alternativas. E aí, quando o Zé fala que ele viu também colheita de eucalipto, né? A gente também sabe que a nossa fronteira, Zé, agora está uma grande discussão aqui, esse momento é da discussão de onde virão os terneiros, uma vez que já se sabe que a pecuária, que a carne brasileira, a nossa pecuária, ela tem aí uma possibilidade de voltar a bons tempos, e por isso o pessoal está preocupado em matrizes e terneiros e tudo. E também nós sabemos da nossa fronteira que ela tem uma vocação muito grande para o eucalipto. E só já não tem uma indústria aqui porque o Greenpeace, uma vez quando a governadora Ieda Cruz, ela incentivou o cultivo de pinos e de eucalipto na região para atender essa demanda, né? E o Greenpeace não deixou que se instalasse uma fábrica aqui em Manuel Viana. Isso foi um desastre contra a nossa economia e nós precisamos voltar a discutir esse assunto, porque eu acho que tem lugar para tudo e nós temos clima e solo e produtor rural por enquanto. Nós temos ainda para promover um desenvolvimento que essa nossa fronteira aqui precisa. Mas nós também temos que torcer, ou esse tempo tem que melhorar um pouco nas próximas safras aí, ajudar o produtor rural, ou nós precisamos destrancar a tranqueira para... Zé, vai contigo, Zé. Eu quero agradecer aqui esse espaço, dizer que realmente a gente procura contribuir com todos, com o conhecimento, e dessa forma a gente consegue, então, evoluir. Eu vejo, Jandir, que a afirmação que tinha feito antes aqui de que o Brasil será realmente o país da energia, se confirma aí com essa possibilidade de uma usina de trigo para a produção de etanol de trigo e produção de energia. Hoje... Sabe que, deixa eu contribuir contigo, Zé. Eu puxei esse assunto porque aqui no estado tá a BIADE, em Passo Fundo, tá com uma usina gigante de biodiesel. Aqui em Juí tem a família do Moncel, 300, que abriu o mercado. Está no Mato Grosso também, muito forte, fazendo uma história linda aqui em Sinop. Isso aí, então, e aí veio com o do Moncel, esteve aqui o Luiz Augusto do Moncel, e a gente começou a conversar. João Augusto do Moncel, um guri sensacional para frente, uma cabeça sensacional. E aí veio esse assunto da produção de etanol, mas o etanol para nós aqui no Rio Grande do Sul ainda é caro, né? Eu imagino que aí na região centro-oeste seja mais em conta o etanol, a produção de etanol, do que para nós aqui na região sul. Exatamente pela questão da capacidade de produção do milho, né? Porque o etanol do milho aqui em Rondonópolis é a grande diferença. Nós temos lá em Paragominas o Flávio Carminati, em breve, inaugurando também uma usina muito grande, onde vai trabalhar com um volume grande de soja, e isso é importante para o Pará também. E a gente vai olhando e como as coisas vão se transformando, que os portos da região sudeste e sul do Brasil eram os mais importantes, Santos, Paranaguá e Rio Grande. Hoje, o Arco Norte já tem 61% de toda a exportação do Brasil, Meritituba e os outros portos, todos eles
com a capacidade enorme saindo soja, fluindo soja, milho do Centro-Oeste e os portos do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santos precisando de uma outra estrutura. Eu quero dizer aos teus web espectadores que a gente não tem a pretensão aqui de resolver todos os assuntos e nem tampouco mostrar o coeficiente do conhecimento, mas principalmente contribuir contigo, contribuir com os teus web telespectadores, dessa forma aonde a gente poderá e deveremos sim levar esse país a um progresso sustentável. E quando você fala de sustentabilidade, tanto citado pelo Almir aqui, nós precisamos nos doar mais ao público urbano. Nós temos que atraí-los de forma que eles entendam o nosso processo, mas com humildade. Enquanto o produtor tiver a arrogância de dizer que sabe, vai dar certo. Nós temos que atrair o próximo com humildade. Temos aí agora o exemplo do que aconteceu com o líder maior da Igreja Católica, que foi um dos mais humildes que nós conhecemos, ficou o exemplo, e dessa forma atraiu gente de todas as cores e de todos os tipos. Almir, 1 minuto para ti, Almir. Dizer que foi um prazer ter conversado com vocês dois. É claro que agora eu já estou numa idade, com uma experiência que eu posso dizer que, sem nenhuma maldade, dizer que eu até já estava com uma certa saudade de vocês. Mas é muito bom ter ouvido, aprendido muito com vocês e tô mais forte, porque agora eu sei que não estou sozinho, nós temos muita gente boa e a gente precisa juntar esse nosso time aí para fazer exatamente isso que o Zé está dizendo, para que o povo, o nosso público urbano que é consumidor, que nos interessa, saber que nós, consumidores e produtores, temos que estar juntos para colocar o nosso país naquele lugar que nós merecemos. E com certeza nós vamos chegar lá. Foi um privilégio, um abraço. Estamos à disposição sempre que tu precisar. Um abraço aí para vocês dois. Prazer. Obrigado pela presença de vocês, mas já vou deixar um convite já em nome do Paulo Bonamigo, do Zé Bonamigo, que é o dono da Rádio Mundial, a qual eu tenho um estúdio aqui da nossa uma Prosacom, que deixou um convite para a gente fazer um movimento, um grande movimento, para esses 25 anos de movimento do soja transgênico, desse movimento da agricultura, e aí pediu o contato de vocês. Então já estou passando para ele, certamente ele vai entrar em contato para daqui os próximos dias a gente fazer um grande evento do agro aqui em Juí, para a gente poder levantar essas histórias grandiosas aí, dessa luta que não acabou ainda, que vai longe, mas que certamente com esses peleadores do quatro costado aí, certamente vão fazer o agro voltar a ser pujante. Aliás, voltar não, continuar a ser pujante no nosso estado. Meu muito obrigado pelo aceite de vocês, satisfação mais uma vez em tê-los, vocês por perto, eu gosto muito de vocês, são amigos de longa data, amigos de família, então é muito bom aprender com vocês, ouvir vocês mesmo que à distância. Satisfação, uma ótima semana para todos, uma ótima semana para ti que nos assistiu, muito obrigado e que podemos chegar na próxima segunda-feira com a consciência tranquila, que fizemos o nosso melhor, não pisamos em ninguém e agimos com a consciência tranquila. Forte abraço, fé no coração, vamos com tudo.